Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, 11h37. Protagonize-se no ar. Agora você senta, esteja presente nesse momento aqui, deixa um pouquinho as coisas aí de lado, não fica olhando outra coisa, se conecta aqui com você mesmo, com você mesma, para a gente juntos subir mais um degrauzinho e protagonizar a nossa história, né? Mais um Protagonize-se no ar. E eu estou aqui de corpo, alma e ouvidos presentes e ligados para a gente entender o assunto de hoje. Daniel caprichou no tema. Esse é um daqueles que eu vou sentar aqui e vou ficar ouvindo. E ele quis fazer uma pergunta para você, né? Como ser positivo? Ser aquela pessoa que vê todo o lado perfeito da coisa? Ser aquela pessoa que tudo vê o lado certo? Você sempre vê o copo meio cheio? Ser aquela pessoa maravilhosa? Será que esse olhar positivo também não está te bloqueando em algumas das situações aí? É isso que a gente vai fazer, vai descobrir agora conversando. Bom dia, Daniel. E aí? É isso mesmo? Não é para ver o copo sempre cheio, Daniel? Pelo amor de Deus, me ajuda nessa história. Agora estou confusa. Bom dia, Ali. É confusão mesmo, né? Que criaram com a gente com relação a essa coisa de positividade e é negativo, não é, né? O que eu percebi assim ao longo do tempo? Por isso faz sentido para você. Uhum. As pessoas, de uma forma geral, eram muito negativas, né? Era sempre reclamando e vendo o copo meio vazio, meio vazio, meio vazio, meio vazio. E aí começou um processo para que as pessoas passassem a ser mais positivas. E eu sou super a favor desse processo, para você ver o copo cheio, mesmo. Então, já de cara, né? O que vale mais a pena? Ser 100% positivo ou ter uma negatividade que, normalmente, quem é negativo diz que é racional. Não, eu não sou negativo. Eu só estou sendo racional. Mas racional baseado em quê? Uhum. Baseado no seu modelo de mundo, baseado no seu ponto de vista, baseado na sua história. Isso não é racionalidade, né? Uhum. Racionalidade é 2 mais 2 são 4, mas a vida não dá para fazer isso, né? Então, a primeira coisa, já falando de cara aqui, para mim a pessoa que se diz racional, isso é só uma muleta para você ser negativo. Ponto. Aí vamos ser positivos, então. Claro, vamos ser positivos. Só que algumas pessoas passaram a acreditar que basta ser positivo. Eu vou ficar aqui acreditando. Então a pessoa senta no sofá, pega um chá e tô positivo aqui. Dá um problema na sua empresa, dá um problema na sua casa, no seu relacionamento, e você fala, não, vai dar tudo certo. Essa é a vontade de Deus, algumas pessoas dizem. E isso vai acontecer. Mas talvez a vontade de Deus seja que você se mova e ele vai te dar tudo. Mas ele sempre espera que você se mova. Sempre tem o livre-arbítrio, né? Então, o que eu comecei a observar, assim, de pessoas que você vê que a pessoa é positiva e você vê que ela não está feliz. Que a coisa não está acontecendo para ela, que é meio... não que a pessoa seja mentirosa, mas ela está acreditando nessa ideia de que basta ela ser positiva que a coisa vai acontecer. E não acontece. Porque cadê a ação, né? Você falando aí nessa introdução, claro que me veio a questão da fé, né? A diferença do que é fé e é sentimento mental. Né? Aquilo que eu de fato falo, vou secar minha língua de falar, de declarar, de mandar a ordem para o universo, de falar, dependendo do que você acredite, onde você põe ali essa, né, essa fé e essa energia, se eu não tiver um mínimo de certeza, porque e dessa certeza interna, que essa fé mesmo, o acreditar, que é o que põe você em ação, que é o que põe você em movimento. Né? Que vai com que eu acredito que eu posso realizar sim todas as coisas, eu tenho um recurso dentro de mim, o que é que eu quero realizar? Então agora eu vou entender um pouquinho mais, vou ter acesso às outras coisas, quais são as possibilidades, né? A gente já fala toda vez aqui no Protagonista de você encontrar quem você é aqui dentro, a sua essência, não vender e negociar por nada e nem, né, desse mundo e fazer aquilo, mas eu vou precisar fazer, eu vou precisar agir. Eu falo que o movimento cura, a ação
procura todas as coisas. Quando a gente fala no Clube do Vídeo sobre esse medo e a vergonha de gravar vídeos, as pessoas querem esperar o momento perfeito. Quando ela comprou todas as muletas que a gente acha, né? Ah, não tenho a luz, não tenho não sei o quê, não tenho um cenário, não tenho roupa, não sou bonita, não tenho meu cabelo legal. Aí tudo bem, a gente arruma tudo isso, mostrando para ela um método que ela consegue fazer tudo com o celular e a janela da casa dela, se ela quiser. Aí eu quebrei todas as muletas dela. Aí começa, ai, mas eu não quero, não sei o que, ser de blogueirinha, nanana. Tá bom. Aí ela tá esperando uma motivação externa. Ah, mas me chamam de blogueirinha, eu não tenho apoio. Enquanto ela não percebe que se ela der o primeiro passo e fizer o primeiro, vai chover. Gente, que legal, você começou, nossa, que linda, não sei o que. Vai vir alguém chamando de blogueirinha, aí a gente ensina a dizer, não, gente, sou blogueirona, é conteúdo. E outra, vai lá e curte meu post. É como você vai receber essa fala, né? E aí, o movimento, eu falo, você fica esperando elogio e apoio para começar. E, na verdade, você vai levantar o primeiro passo e aí vai receber o apoio e vai se motivar e vai continuar e vai lindo processo do desenvolvimento. A gente fica esperando algo. Não, eu falo que se a gente tira o pé, é a decisão, né, e o movimento da gente querer. Quando a gente coloca o pé no chão, tudo já está cooperando para que aquilo aconteça. Mas a tirada do pé, minha filha, meu filho, somos nós. Essa energia, não é, Daniel? E você fez a pergunta, né? Como é que eu sei que isso é fé, não é só um movimento mental? Uhum. A fé te move, e muito. Então, se você está parado, ainda não é fé. Não tem aquela história que a fé é assim, você dá um passo sem ter o chão, aí vem Deus e coloca o chão para você? Exatamente. Esse passo é da ação, né? Do primeiro passo. E às vezes é difícil perceber mesmo. Será que eu tenho fé mesmo que eu vou conquistar isso? Ou será que eu só criei uma ideia? É muito simples. Se você tem fé, você está agindo, porque é maior que você. Você não consegue. Aí é invertido. Você não consegue não agir. As pessoas vêm com desculpinha e falam assim: ah, mas você não tem a câmera ideal. Você fala, mas eu vou fazer com o celular. Ah, mas está te faltando a luz. Mas eu vou fazer com a janela. Ah, mas vão falar que você é blogueirinho. Mas as pessoas vão falar mesmo, elas falam tanto. E aí você só consegue pensar em ação, porque aquilo é maior que você. É maior do que a ideia mental. Quando a gente entra na mente, a mente ela vai contar muitas historinhas para você, infinitas historinhas do porquê você não pode, do porquê você não é capaz, do porquê você não dá conta, do porquê você não merece, que é coisa que você veio gravando a sua vida inteira. E aí é o que eu sempre falo, da gente conversar, fazer esse diálogo, né? Esse diálogo interno. Conversa com esse diálogo, conversa com você mesmo ali. Eu não gosto mas eu sou como a Lilian funciona e como eu tenho conversado com as meninas, as mulheres que têm, né, os homens, as pessoas que têm chegado para mim para essa questão de melhorar a comunicação no vídeo, quando eles chegam, eu não gosto, eu sempre digo, você tem que descobrir como que você funciona, mas para mim funciona assim, quer tentar? Né? E aí vamos ver se funciona. Eu não gosto de dizer assim, não, o quê? Para com isso, nananã. Eu tenho uma aluna que brinca que ela tem a tamanca de pau, o tamanco de pau, que ela dá tamancada de pau. Eu não gosto disso. Eu gosto de acolher. Eu converso dando razão para Bloquiane. Tem uma mentora que falava, a Bloquiane, a Falciane, todas ela botava nome nas vozes. Eu falava, é verdade, Bloquiane, tô com medo mesmo. Nossa, mas é a primeira vez e é normal. É normal eu sentir essa sensação. Só que eu tô indo e eu vou descobrir que esse medo é menor do que eu penso. Sabe essa conversa de calar a voz? Porque o cérebro não é idiota, a gente não é burro. Ele vai trazer algo que, de fato, dói em você para te paralisar. Então, você vai ficar falando que não? É real. Tá com medo, tá inseguro, tá pensando, né? Tá um pouco mais preocupado. Tá mesmo, de fato. Então, acolhe, fala, olha, é verdade. O seu primeiro vídeo vai ser feio, ninguém vai gostar. Pode ser que sim mesmo. Primeiro vídeo eu tenho certeza que vai ser feio. Mas eu estou num processo, iniciei um processo de desenvolvimento. Então, a Lilian me disse, eu falo para elas, né, que o 10º vídeo vai ficar melhor que o primeiro. Sabe essa conversa? Para mim funciona, Daniel, é conversa de louco?
Não, faz total sentido. Eu tava conversando com uma pessoa ontem sobre isso e ela tá lidando com timidez. Então, assim, brilhante, ideias incríveis. Ela chega numa reunião da empresa e não consegue falar. Então, ela fala assim, hoje eu vou falar, né? Ela me contando. E aí, espera, acaba a reunião e ela não falou. E aí eu me identifiquei demais com ela, porque eu tinha exatamente a mesma coisa, Eu falo que eu sou ex-tímido, que eu era uma pessoa muito tímida e, graças a Deus, isso eu venci. Eu não deixo de falar por timidez. Hoje em dia, eu deixo de falar por falta de conhecimento, por falta de ideia, não por timidez, né? E aí eu contei para ela exatamente isso. Eu fiz uma apresentação uma vez em Bauru. Eu estava tão nervoso, que eu suava e eu gaguejei. Eu esqueci o que eu tinha para falar. Aí depois me disseram que, enquanto eu estava falando, minha voz foi fazendo um fade out, sabe? Diminuindo assim. E foi assim um desastre a apresentação. Só que talvez tenha sido um dos momentos mais importantes da minha vida, porque eu saí de lá com uma sensação de vitória tão gigante. Só que eu tinha um conceito por trás, que era justamente isso que você acabou de falar. Essa vai ser a pior palestra da minha vida. Sim. Só que eu não aguento mais deixar de falar por conta desse lixo, dessa vozinha na minha cabeça, dessa timidez. E aí qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto? Se você voltar lá em Bauru hoje e perguntar assim, sabe o Daniel, o cara que tem uma palestra aqui no passado? Aí eu falo, não sei quem é. Sim! Tá, mas você não lembra que veio um cara aqui, gaguejou? Não lembro. Nem lembro. Então essa palestra, ela literalmente apagou. Sim. Só que foi ela que me movimentou para poder fazer a segunda, que foi uma porcaria também, a terceira, que também foi horrorosa, só que eu fui fazendo, e aí aquela coisa ruim vai saindo, né? A gente também, um dia, num episódio aqui, a gente conversou sobre isso e falou que existem dois medos, né? Aquele medo de enfrentar, medo de avançar, de fazer aquilo que eu tenho que fazer, e que se eu romper, ele vai ficando cada vez menorzinho, né? À medida em que eu chego perto dele, ele vai diminuindo, ou aquela sensação angustiante de nunca conseguir fazer. Essa pessoa, na reunião, cheia de ideias brilhantes, sabe que pode mudar o cenário ali das coisas do trabalho, inclusive da carreira dela. Aquela angústia de toda vez sair da reunião sem conseguir expor e falar o que pensa, né? Então, qual é a dor que você vai escolher? Qual é a dor que você vai escolher avançar com ela ou não? Essa que vai romper e daqui a pouco ela vai desaparecer e avançar, ou essa agonia que vai se estender até o dia em que você resolve enfrentar essa aqui, pequena, né? Talvez isso seja uma coisa que vire a chave, no seguinte sentido. Qual que você escolhe? Sentir isso para sempre ou sentir isso aqui um pouquinho e depois não sentir mais? Sim. Foi essa decisão que eu tive lá atrás. Eu não queria, para mim era muito angustiante sair da reunião e não falar nada. Tá num evento, tem um palestrante lá brilhante, abre para perguntas, eu quero fazer uma pergunta genuína, o cara tem a resposta e eu não faço, porque não tive coragem. Aí eu falei, eu não aguento mais isso na minha vida, sabe? Eu vou passar minha vida inteira me prejudicando por causa disso, com essa é uma sensação de derrota horrível. Quando você vai embora, fala, nossa, de novo eu não perguntei, de novo eu não falei. E aí chega uma hora que você fala, chega. Eu vou passar um nervosão aqui, né? Só que você disse muito bem. Não é que primeiro passa o nervoso para depois você fazer. Você faz morrendo de nervoso, morrendo de medos, e aí aquilo vai diminuindo. Eu fiz uma live ontem à noite, toda quarta-feira às 19 horas eu estou ao vivo no Instagram, e ontem eu tive uma aluna minha que participou. Ela fala sobre transição de carreira, ela ajuda as pessoas nesse planejamento, ela viveu isso, o fato de odiar a segunda-feira, e aí perdeu o emprego, foi mandada embora, e aí queria que ela brinca, eu odiava a segunda-feira, mas eu quando perdi o emprego, eu sentia falta daquela segunda-feira horrível que eu tinha, porque eu estava desempregada,
Então, ela passou por todo esse processo e fez aí uma transição de carreira, conseguiu, e hoje ensina as pessoas, né, sair desse ponto A para o ponto B, esse planejamento. E aí eu falei, semana passada eu fiz uma live, e ela nos comentários ali falou, tem uma ferramenta muito legal, plano de jogo. Eu já peguei e falei, então vem, semana que vem ao vivo comigo para apresentar. Vem, não, pelo amor de Deus, tá louco, eu não tô pronto. Eu falei, pois vai ficar, você tem uma semana pronta. Veio comigo. E aí o dia inteiro, a manhã inteira. Pelo amor de Deus, não paro. Eu tô aqui transpirando já a manhã inteira. Eu já lavei o cabelo 2 vezes. Eu já não sei o quê. Eu já não sei o quê. Eu já fiz isso. Eu já mandei convite para todo mundo e depois quis apagar porque eu falei, você é louca, você tá convidando todo mundo para assistir a live. Um misto de sensações absurdas. Veio, arrasou, porque eu sei, eu não sou louca, Daniel, eu sou uma mentora de pessoas. Eu não vou chamar alguém que vai passar por uma situação que não está pronta. Eu não vou passar, eu não ia convidá-la se ela já não tivesse elaborado algumas questões e eu soubesse que ela poderia fazer. Então, arrasou. E aí, hoje de manhã, ela mandou uma mensagem já cedo. Você acredita que eu ainda estou em êxtase? De tão feliz com o resultado. Mas passou mal o dia inteiro. Na expectativa, estudou o negócio que já sabia de cor e salteado. Falei, minha criatura, por que você está estudando tanto esse negócio? Mas só para estar mais segura, né, mais tranquila. Foi muito natural, muito ela. Fez as piadas, fez as brincadeiras. A live ficou gostosa de assistir. Todo mundo elogiando, amigos ali do trabalho. Enfim. E hoje ela falou, ainda estou em êxtase. Eu falei, então aproveita o flow do êxtase, vai gravar vídeo, vai gravar stories, vai se conectar com a audiência. Pega essa energia, esse gás desse movimento e vai, minha filha, e flui. E ela tá aqui toda hora, toda feliz, dizendo, meu Deus, foi lindo. Foi, eu te disse. Se vocês me ouvissem, vocês iam sofrer um pouquinho menos. Mas é essa escolha, qual é a dor que eu vou ficar? E desse movimento cura todas as coisas, né? Ela viveu aquilo, aquela experiência nunca mais, ninguém vai tirar dela. Você sabe que eu participo, assim, semanalmente de reuniões com gestores, e nessas reuniões eles estão sempre decidindo pessoas para promover e tudo mais. Em 100% dos casos, pelo menos na história da minha vida, é sempre por meritocracia, sempre. Tem esse aqui, inclusive é meu amigo de infância, mas esse aqui merece mais, eu vou dar para ele a promoção, né? E aí, vira e mexe, chegam pessoas com síndrome do impostor, né? Que é essa coisa, mas que foi o que aconteceu com a sua aluna. Não, mas será que eu tô pronto? Será que eu não tô? Acabei de ser promovido, mas será que eu mereço? Eu estava conversando com uma pessoa com relação a isso, falei, pensa aqui comigo. O seu gestor, aonde ele chegou com a idade que tem, o cargo que ele atingiu. O cara é um gênio, né? Assim, para atingir o patamar que ele atingiu, ele é diferenciado. Ele sabe as escolhas dele. Porque cargas d'água que ele ia te dar uma promoção no negócio dele, que pode prejudicar o negócio dele. Por que ele faria isso? Assim, me dá um outro motivo que não seja mérito seu, que você não vai dar conta. Não quer dizer que você não vai ter que se dedicar, que não vai ter que fazer cursos, mas existe uma outra lógica? Não existe. Você está achando que o seu gestor é burro? Não estou achando que o gestor é burro. Você está achando que ele é incompetente? Não estou achando que ele é incompetente. Então, criatura, só vai. Só mérito, é só mérito seu. Ele não ia fazer por quê? Porque achou ser gente boa? Ninguém vai dar cargo para ninguém porque achou gente boa. E ela falou, faz sentido. E ela tem uma grande admiração por essa pessoa. Ela falou, é verdade. Ele, do jeito que é, jamais me daria uma oportunidade dessa se não fosse por mérito meu. Aí a pessoa se liberta, né? É impressionante. Eu disse mesmo depois para ela, né? Ela falou, obrigada, você conduz muito bem. Eu falei assim, não sou boba, né? Eu vou trazer para a minha audiência, onde eu digo, eu me proponho como mentora, eu falo que eu desenvolvo as pessoas para gravarem vídeos, eu vou trazer alguém que ainda está ali. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu prazo, cada um tem as suas cracas, seus encalacrados ali para poder tirar, e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas eu sei, eu vejo o seu conteúdo, eu vejo como você conversa, eu sei que estava pronta, era só um empurrãozinho que precisava. E aí foi sensacional. Dani, aqui, quando a gente
né, perguntou do tema, a gente falou agora dessa questão de medo, a gente pode chamar aqui, por exemplo, eu não estou pronto, né? Eu não sei se eu vou dar conta. É mais uma muleta, né, dessa questão da responsabilidade. É uma forma da gente ver positividade também que está bloqueando a gente. Não, eu fico preocupada com o resultado, estou preocupada com que as pessoas, então, de uma forma tem um lado até mentiroso, mas um nome é uma preocupação que a gente quer dizer. Não, nesse caso que você falou da empresa. Se eu não der conta, ou seja, eu vou colocar todo o problema, o trabalho em risco, cuidado, né? Eu sou positivo, mas eu estou pensando no bem do negócio. É uma mentira, né? É aquilo que as pessoas fazem constantemente, que é o quê? Elas mentem sem saber que estão mentindo. Ela cria uma historinha tão real para ela que até ela passa a acreditar que aquilo é verdade, né? Não, eu não quero comprometer a empresa. São muitas famílias. Imagina se eu cometo um erro aqui e aí, meu Deus, a gente perde um cliente e tal. Tudo isso vem do medo. Então ela meio que acredita nisso mesmo, né? Mas é uma mentira, porque o medo, ele é sempre uma mentira. Uhum. Ponto. O que é real? Real é quando você está vibrando no amor. Só que eu não estou dizendo que quando eu digo que o medo é uma mentira, é que a pessoa conscientemente resolveu mentir para você. Ela inconscientemente resolveu mentir para ela mesma. Aceitou a sugestão ali, né, da mente ali, aceitou a sugestão da Blochiani, né? Da Blochiani, perfeito, perfeito. Mas não deixa de ser mentira. Sim. Né? Então, qual que é a questão toda aqui, né? Em qual momento da sua vida, você que está assistindo aqui a gente, vai fazer um compromisso com a verdade? E no compromisso, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu cansei do medo. Eu cansei dessa mentira toda. E quando você faz um compromisso com a verdade, você vai ter que ter ações claras, definidas, para atingir isso na sua vida. Então, no meu grupo de mentoria, você até estava lá na quinta-feira, eu falei, hoje vai ser dia de voadora. Eu tive que chegar com voadora no pessoal, né? Gente, a minha internet caiu antes da voadora. Eu precisava tanto de uma voadora naquela quinta-feira, porque depois eu quero falar sobre isso. Deixa o Dani continuar, mas eu quero falar sobre as voadoras e o caos, hein? Bora, Dani. Boa. Ó, o pessoal até comentou, será que foi a internet mesmo ou será que foi a voadora estava vindo muito forte? Eu imagino que sim. Porque, então tá, estamos todos lá num compromisso na mentoria de se reconectar à nossa essência, né? E tá, é uma coisa simples que você vai fazer 3 passinhos e já foi? Não, não é. É uma coisa do dia para a noite, fato. Agora, as práticas diárias que você deve fazer são simples. Então você tem um compromisso com a sua vida, você tem um compromisso com a verdade, você tem um compromisso em viver a vida de acordo com quem você realmente é. Me conta o que você fez ontem, o que você fez antes de ontem e o que você fez na semana passada para que isso aconteça na sua vida. Sim. Você pega um atleta, o atleta fala assim, eu tenho o compromisso, por exemplo, você chegava pro Oscar Schmidt e ele tinha um compromisso de ser um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, de todos os tempos. Aí você fala para ele, tá, me conta, o que você está fazendo para isso então? Ele fala, ontem eu arremessei 15 mil bolas, antes de ontem eu arremessei mais 15 mil, e sem desculpinha. Inclusive ele levava a namorada dele, né, que é a esposa hoje, para ficar repondo bola para ele poder arremessar mais, sem desculpinha. Então, o que você fez? Não, eu tô super comprometido, eu tô super afim. Mas o que você fez ontem? Ontem foi um dia bem corrido, né? Tá bom, acontece. E semana passada? Essa semana aqui, você sabe como é que é fim de ano, né? Fim de ano é complicado. Tá, mas o que você fez em julho, criatura? Não, julho é muito frio, né? Não tem como. E aí você fala, então você não. Então é mentira. Sim. Você não assumiu esse compromisso. E é feio não assumir compromissos. Então a gente fala que assumiu, né? Mas vive uma vida completamente incoerente, né? Porque fala uma coisa e faz outra. Exato, exato.
Eu queria comentar, que eu falei aqui, eu cortei o Daniel aquela hora para falar, quando o Daniel resolveu que não ia mais viver aquela angústia, que ia enfrentar aquele medo, daquela timidez, o caos, né? Eu falo que é o fundo do poço, porque no fundo do poço não tem mais lugar nenhum para você ir, é só subir. Acabou. Então, às vezes, a gente tem que até que agradecer alguns momentos mais contundentes, né, na vida, que você fala assim, não, peraí, eu não tenho mais para onde ir. E aí não é nenhuma decisão... É uma decisão necessária, não é nem só vontade, daquilo que você tem que, de fato, ter uma ação de vontade, né, uma ação mesmo. É a única opção que você tem. É que a gente pode decidir antes e não chegar nessa situação de caos. Mas quando o caos acontece, minha filha, você passa dele. A Vanessa, inclusive, nessa live de ontem, ela comentou sobre o filme da Moana, aquela parte da animação que ela vai lá, ela quer buscar lá aquela joia, né? Quem assistiu o filme da Moana, não é spoiler não, só vou dizer, é o roteirinho mesmo do filme. Ela tem que buscar uma joia para fazer alguma coisa lá com a família dela, com a tribo dela. E aí ela pega um barquinho e pede ajuda para Deus, para o universo, sei lá. E aí o barco quebra. E aí quando o barco quebra, ela fala, pedi ajuda. Muito legal, hein? Que uma maravilha. E aí quando ela vai ver, ela parou na ilha, onde estava o Maui, sei lá, aquele bem grandão, que vai ajudá-la a levar o negócio. Então, o caos, às vezes, é tudo que a gente precisa, né, Daniel? Esses filmes geniais, eles mostram pra gente isso há muito tempo. Já Frozen 2 é a mesma história, que eu assisti com a minha filha no cinema. Frozen 2, Daniel, eu quase surtei. Quando ela fala de propósito, de o que ela tinha que fazer, do resgate. Ai, gente, foi sensacional. Se você não assistiu, assista. É lindo. Divertidamente, Frozen, Soul, qual é outro? Todos eles, né? Eles têm muita... A Moana, Mulan, todos têm. A própria Aladdin, o live action agora do Aladdin, todos eles são incríveis. Fica em indicação, animação, pode ir lá assistir que vocês vão sair com uma lição. Mas vai aberto, vai com o coração aberto para entender o que está ali nas entrelinhas e o que está naquela história. E essa cena da Moana é contundente. Aquilo que você pediu, às vezes, não vai vir do jeito que você queria, mas é o que você precisa. Exato. E no caso, por exemplo, né, a gente comentou Frozen 2. Tem uma história muito parecida com o que a gente fala aqui no Protagonize Sempre, que é seguir a sua intuição, que isso é se conectar à sua essência, né? Então ela, né, são um monte de metáforas, ela escutou a voz da intuição chamando, mas ela não foi. Ela poderia ser a positiva que a gente diz aqui, que é aquele que bloqueia, e sentar lá na cama e falar, vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer. Não. Ela foi em busca e passou por um monte de perrengue, um monte de coisa dando errado. Mas ela colocou ação naquilo e ela acreditava, ela tinha fé naquilo. Mas ela estava agindo o desenho inteirinho. Sim. E o agir trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe perrengue, né? Mas cumpriu, ela tinha que cumprir aquilo, porque é aquilo que o Daniel falou no momento aqui. Quando é daqui de dentro, né? Ele não tem outro sentido se não agir. Você não consegue. Simplesmente não consegue. Não vive se não corresponder àquele chamado ali, aquela coisa. Lindíssimo, gente, vocês têm que assistir. Dani, essa positividade, a gente pode chamar o equilíbrio de novo para a gente falar, gente, que não é nem o murmurento que vê tudo errado e só o copo meio vazio, e também não esse que vive no mundo da carochinha, contar uma história da carochinha. A gente tem no ambiente cristão um problema muito sério com isso, Daniel. A gente tem um desequilíbrio, eu acredito, em algumas falas, em alguns momentos, a gente tem esse desequilíbrio de ensinar, em declarar a palavra de Deus. E aí muitas pessoas acham que é só isso. E deixam de lado alguns princípios básicos dos quais Deus não abre mão ali naquela doutrina, naquela visão, e a pessoa vai, de fato, a gente já viu, ficar com a língua seca de declarar e não vai acontecer nada, não vai movimentar nada.
Não vai, porque princípios não estão sendo cumpridos e movimentos únicos não estão sendo feitos, né? Então, a gente tem um sério problema ali também nesse sentido. E, graças a Deus, tem ministros, pastores e líderes que ensinam que não é só isso. Que você, de fato, tem que viver uma vida coerente com aquilo no qual você acredita. E isso implica também botar a mão na massa, tirar o pé do chão e o bumbum do sofá, não é? Exato, exato. Com todo o respeito do mundo, assim, algumas pessoas me dizem, eu acredito que não é o tempo de Deus. Só que aí eu me pergunto assim, mas para mim o tempo de Deus é sempre agora. Como é que não pode ser agora o tempo de Deus? Sempre agora, né? E aí, né, em cima disso que a gente está conversando hoje, me conta qual é a ação real que você está fazendo. Só isso. Seja positivo, tenha fé. Eu acredito que sem positividade, sem fé, aí você já bloqueou a zero as suas chances de qualquer coisa. Uhum. Mas me conta qual foi a ação prática que você fez. Não, eu tô lendo muito sobre isso. Tá, mas se você leu um livro, tem alguma ação prática lá dentro do livro, muito provavelmente. Qual foi a ação desse livro que você fez? Eu tô me organizando para fazer. Não, tô me organizando para fazer, você não fez ainda. Eu quero saber o que você fez. E, não, eu fiz isso, isso, isso. Então já tá. Então a coisa vai acontecer para você. Acredito muito nisso. E aí sim, a questão do tempo, porque eu também acredito nessa questão do tempo, mas não do tempo de que não é agora que isso vai acontecer. Plim, pronto. Não é esse o tempo, que muita gente quer esse exemplo você falou, não é o tempo de Deus. Não. E outra, eu preciso estar, eu brinco até aqui nos meus devocionais, eu falo, Deus, o que eu não aprendi dessa lição? Porque eu quero passar para número 2. Não quero ficar nessa, porque de fato, enquanto eu não amadurecer, enquanto eu não crescer e não me desenvolver naquilo, é cuidado comigo de não me entregar algo que eu não vou nem valorizar e saber lidar. E aí eu acredito mesmo na questão do tempo. Mas sim, a gente acelera esse tempo na medida e da forma que a gente vive e coloca ações aí em práticas. E não é mudar o mundo hoje, gente, é uma coisica titiquinha, né, Daniel? É uma microação todo dia. Tem algumas falas, né? A gente lá no W2W fala 1% por dia. A minha primeira mentora que falava da Bloquiane, ela fala 0,5 centímetro por dia, porque às vezes também vem aquele peso de realização de grandes coisas. Você pode até ter uma visão muito grande, mas ela é feita, construída diariamente, um pouquinho de cada vez. Exato. E aí eu acredito assim, né? O que é da intuição, o que é da essência, o que é da mente e o tempo de Deus. Quem tem fé tá feliz com o que tá fazendo hoje com esse 0,5 centímetro. Sim. Tá feliz. E o tempo de Deus é agora sempre, porque a sua felicidade é agora, realizando esse 0,5 centímetro. Sim, exatamente. Se para você está sendo, nossa, um sofrimento esse 0,5 centímetro, mas um dia lá na frente eu serei feliz, isso eu não acredito que tenha a ver com o tempo de Deus, nem com fé. Tem a ver com não acreditar. Não acreditar que aquele é o seu caminho. Porque se aquele é o seu caminho, como é que você não vai estar feliz? Sim. E fazer na força do seu braço, única e exclusivamente, não contar na força do braço e não contar com a inspiração, né? E a intuição que vem de dentro. Ai, gente, eu não sei vocês, mas sou apaixonada pelas quintas-feiras pela manhã. E se você gosta também, se você curte, você que chegou agora aqui, esse programa vai ficar salvo. Então, compartilha com as pessoas, indica, fala, olha, tem 2 doidos lá que querem conversar com você toda quinta-feira, 11h30, 11h37. E eles falam de protagonismo, de você buscar sua essência, de você ser feliz com quem você é no momento presente, não ficar sofrendo com o passado nem com o futuro. Isso tudo, segundo o Daniel, ele nos ensinou, isso é uma ilusão. Chama para vir com a gente, quinta-feira que vem tem mais. E tem uma série de episódios aí que estão salvos, disponíveis para você acessar e construir aí o seu caminho. A gente quer saber o que você está vivendo nesse caminho aí, porque a gente vai aprender com você também. Combinado? Muito obrigada pela presença. Uma linda quinta-feira para vocês e até a próxima. Convida geral para vir com a gente, vai ficar ainda melhor. Um beijo.